O Santos perdeu a sua patrocinadora master. Bet7k, que estampava o seu logo na camisa do clube desde o ano passado, resolveu deixar o Santos. O Santos soltou uma nota oficial falando que foi em comum acordo, mas isso não é o que os setoristas apuraram. Eu li de Bruno Lima, ouvi Bruno Lima no seu canal Alçapão falando sobre isso. E também li uma matéria no Diário do Peixe. Eu não sei exatamente quem soltou primeiro. O Bruno Lima trata como exclusivo, tá? Mas dados os créditos aí, ambos os créditos, tanto a Laura Marcelo como ao Bruno Lima, que deram esse furo em primeira mão. E isso mostra muito o que escreveu, principalmente o Diário do Peixe, que eu quero ler aqui com vocês, deixa muito claro, absolutamente muito claro, o que estão fazendo com o Santos Futebol Clube, o tamanho do amadorismo que é o marketing do clube. Mais um dos departamentos do Santos que hoje está a Deus dará. Mais um, e esse para mim, olha, é um dos piores departamentos do Santos ao longo do ano passado. Foi um dos piores, porque o Santos arrecadar 600 e poucos milhões, tendo Neymar, tendo sido o clube que mais cresceu nas redes sociais no país e não conseguir de maneira nenhuma alavancar os seus ganhos de receita com a figura de um cara que é o homem, a pessoa mais famosa do país nesse momento, é de uma incapacidade que, assim, eu me lembro que na época que soltei lá o contrato do Neymar, muita gente falou, relaxa, o Neymar se paga e tudo mais. Eu falei que não se pagaria, aquele contrato jamais se pagaria. E muita gente falou que se pagaria, né? Aliás, 99% falou que se pagaria. Eu fui quase que uma voz solitária nisso. Mas assim, talvez eles estivessem certos e eu estivesse errado. Talvez era pro Neymar se pagar mesmo, mas pro Neymar se pagar não depende só do Neymar. É claro, o Neymar não entrou em campo muitas vezes, não esteve disponível, não jogou o futebol que ninguém esperava, etc. Mas ainda assim ele chama muita atenção, tanto que o Santos foi um dos clubes mais exibidos em TV aberta pela Globo durante o Campeonato Brasileiro de 2025 por conta do Neymar, algo que não acontece sem ele, vocês estão cansados de saber. Mas aonde está o erro então? O erro está no departamento de marketing. O erro está na incapacidade desse departamento de criar receita com anúncios. O Santos já tinha no contrato com a 7K um acordo ruim. O Santos não estava nem entre os 7 primeiros clubes do Campeonato Brasileiro da Série A que mais arrecadavam com o patrocínio Master, sendo que o Santos tem Neymar Júnior, o cara mais famoso do país e que teve muitos jogos transmitidos na TV aberta. Só para vocês terem um nível de comparação, o Atlético Mineiro, que está fora do chamado eixo, como lá em Minas eles falam, né? Tá fora do eixo, tem menos torcida que o Santos. O Atlético Mineiro ganha mais do seu patrocinador master do que o Santos ganhou em 2025 com a Bet7k. O acordo do Santos com a Bet7k foi ruim e ele saiu depois do Santos descumprir. O Santos depois terem vazada uma outra proposta de uma casa de apostas rival que era um valor muito maior e o Santos perdeu por incompetência do marketing. E aí o Santos assinou com a Bet7k, foi o que sobrou naquele momento, era um valor abaixo do que os seus rivais, e o Santos conseguiu perder esse acordo. Por uma série de motivos que a gente vai ver agora no Diário do Peixe. Então vamos aqui ao Diário, tô com a matéria aberta. A 7kBet, o Bet7k, pediu a rescisão de contrato com o Santos, e o clube começou o ano sem patrocinador master. Se fala de patrocinador master de camisa, mas a Bet7k era inclusive naming right da Santos TV. Foi muito maior do que apenas a parte frontal da camisa. O vínculo da casa de apostas era válido até abril de 27, mas de acordo com a apuração do Diário do Peixe, por desgastes e erro do Peixe, a empresa solicitou o rompimento do acordo. A marca já não aparecia mais no site oficial do clube da Santos TV. O Diário pediu uma posição do Santos da 7K sobre o rompimento, mas não recebeu respostas até a publicação da matéria. O Peixe, no final da noite dessa sexta-feira, emitiu uma nota falando sobre o encerramento da parceria. O desgaste na relação entre Santos e 7K começou logo no lançamento, quando não teve um anúncio formal ou um evento mais elaborado. Isso aqui é falta de competência de quem? Quem que você fechou um patrocínio de 2 anos com uma marca. E aí você vai fazer um anúncio, vai fazer uma entrevista, você vai levar um jogador lá, você vai fazer, o nome disso é ativação. É uma coisa que qualquer clube da Série C
Faz. E o Santos não fez. O Santos simplesmente cagou. Simplesmente cagou. O segundo ato foi quando o presidente Marcelo Teixeira deu uma entrevista e o backdrop estampava a antiga patrocinadora master do clube, a Blaze, que é uma concorrente da 7K. A Blaze, se eu não me engano, é só cassino, mas a Bet7K também tem cassino. Então, no âmbito de cassino, eles são concorrentes. E aí, o Marcelo Teixeira dá uma entrevista no backdrop. Para quem não sabe, backdrop é aquela capa que se coloca na frente da parede com os patrocinadores do clube. Ele deu uma entrevista com o backdrop, se eu não me engano, foi pro Sport TV, pro Seleção Sport, se eu não me engano, com a marca antiga da Blaze que tinha rompido o contrato e o Santos tinha fechado com a 7K. Aí eu pergunto, a culpa foi de quem? A culpa é do Marcelo Teixeira, maior, que não se atentou? A culpa é do departamento de marketing que ofereceu aquele backdrop ao Marcelo Teixeira? A culpa é de todo mundo. A culpa é de todo mundo. Isso é amador. Isso é como que eu chego aqui e faço um vídeo? Bom, eu acho que dá para fazer essa comparação porque ao longo da minha vida profissional eu já fui patrocinado por duas bets diferentes. Hoje, como vocês podem ver, sou patrocinado pela Bet Nacional, que tá aqui, ó. Bet Nacional, Bet dos brasileiros, a Bet Vinícius Júnior, a Bet patrocinadora do Galvão Bueno, tá comigo há um puta tempo apostando no meu trabalho. Aliás, se você quiser brincar na Bet Nacional, for maior de 18 anos, faça isso, o link tá aqui na descrição com responsabilidade. A Bet Nacional tá comigo já tem alguns meses. Só que até ano passado eu fui patrocinado por uma concorrente da Bet Nacional. Imagina se eu gravo um vídeo com o logo dessa concorrente aqui. Imagina se eu me descuido, esqueço. Cara, a gente não faz isso num canal assim, comparado, o meu canal comparado ao Santos é uma coisa microscópica. Num canal minúsculo, amador, que eu não tenho nem editor, que sou eu e minha cara falando aqui, eu não cometo esse tipo de erro. O Santos, enquanto uma instituição centenária, um clube, o presidente dá entrevista com a patrocinadora antiga. Mano, meu Deus, como que pode ser tão amador? Como que pode ser tão fraco? Gente tão fraca à frente do Santos. Meu Deus do céu, cara, é de doer a alma. A ruindade dessas pessoas que hoje estão à frente do Santos, cara. São erros absolutamente inexplicáveis. Vamos voltar aqui para a matéria. O caso mais grave aconteceu em outubro, quando o Santos começou a ser investigado pelo Ministério da Fazenda por divulgar uma promoção para torcedores ganharem ingresso para um clássico contra o Corinthians se apostasse na 7K. Uma espécie de venda casada. O clube foi multado pela ação. E a quem vale lembrar, depois que nós tivemos no governo federal, eles regulamentando as bets no país, uma série de regras foram impostas. Um desses exemplos também eu posso dar porque participei dessas mudanças. Eu tinha essa concorrente da Bet Nacional quando essas mudanças foram definidas pelo governo federal, certo? E aí o que acontecia? Quando eu divulgava essa empresa concorrente da Bet Nacional, eu falava que se eles colocassem o nosso cupom, eles tinham lá uns R$100, alguma coisa assim, dobrava a primeira aposta. Eu não lembro exatamente qual que era a promoção, mas isso fazia com que as pessoas tivessem um incentivo para apostar. Isso foi proibido. Hoje não tem mais cupom que dobra a primeira aposta. Vocês podem ver que isso não é mais permitido enquanto propaganda de bet depois da regulamentação oficial feita no governo, certo? Pelo Estado. Então, o Santos, o que o Santos fez aqui? O Santos descumpriu uma norma do Estado ao simplesmente sortear, fazer uma promoção para ingressos para quem aposta. Isso é uma venda casada. Tá na cara de que o Santos foi aqui amador de novo. Tá na cara de que o marketing do Santos, essa galera devia toda ser mandada embora, toda ser botada no olho da rua. Quem foram as pessoas que cometeram esses erros? A gente não ouve falar de demissão, a gente não ouve falar de nada. É um contrato que, por mais que seja inferior dos rivais, de 50 milhões por ano. Quem vai pagar a conta? Porque o Santos vai conseguir acionar ter um patrocinador amanhã, depois de amanhã? Quando que o Santos vai ter um master?
Quanto mais tempo o Santos perder, menos ele vai receber, porque a marca vai estampar por menos tempo o patrocínio ao longo do ano. O Santos com um ataque agora com Gabriel e Neymar e a Bet7k saindo fora. Qual é o recado que a saída da 7k passa para o mercado das bets para o Santos? Pô, não vale a pena. Se os caras ficaram lá com um contrato que era o 8º mais bem pago do país, um contrato abaixo, e decidiram romper o contrato por conta do amadorismo do departamento de marketing do Santos, eu vou querer isso aí? Pagar mais ou pagar a mesma coisa? O Santos passa um recado para o mercado que ele é um clube amador. Ele passa para o mercado o recado de que o clube do Santos é um time de várzea. É inacreditável que essa gestão está destruindo o Santos em todos os seus departamentos, gente. Vocês não conseguem acordar. Não é possível isso. Seguimos. Diante da relação ruim, o departamento de marketing ainda tentou reverter o quadro ao dar o name rights a Santos TV para a empresa. Olha só, isso aqui foi uma contrapartida. Mas a iniciativa não surtiu o efeito desejado. O contrato com a 7k previa 51 milhões no primeiro ano e 54 no segundo, podendo chegar a 150 milhões por metas esportivas e comerciais. O Peixe negocia nesse momento com outras bets para posição, mas tem enfrentado dificuldades para conseguir valores próximos. Ou seja, o Santos está desvalorizado por conta da incompetência do seu marketing. Aqui, ó, além da 7k, Viva Sorte é outra que deve deixar o patrocinador de patrocinar o Alvinegro. A relação com a marca já tinha sido desgastada quando o clube fez um leilão pelo Master em abril do ano passado. A marca ficou como Master das costas, estampada acima dos números dos jogadores na camisa no último ano. Por enquanto, estão entre os patrocinadores do Santos e aqui eles citam todos os patrocinadores que o Santos tem. Gente, é inacreditável. O Santos perdeu o patrocinador Master, está perdendo das costas, Viva Sorte, com Neymar e Gabriel no ataque. Um time que certamente vai trazer muita audiência, porque as pessoas, mesmo quem não é santista, vai se interessar em assistir aos jogos do Santos, mas as pessoas não estão interessadas porque o Santos trabalha mal. O Santos é um clube que não tem processo, o Santos é um clube que não tem profissionais, o Santos é um clube destruído. A gestão do Marcelo Teixeira é uma piada. A gestão do Marcelo Teixeira é uma vergonha. 1.300.000 para Bilal Brahimi. E tem gente putinho que tem que estar puto, mas tem gente que comenta do contrato do Andrei e tem gente que se cala para falar de contrato de Bilal. Tem gente que tá colocando a culpa do Morelos no rabo do Rueda. E o Rueda que se dane, o Rueda já foi, mas o Morelos jogou no Santos em 2024. Fez um acordo, inclusive, para ter o seu salário modificado para se adequar à Série B. Quem emprestou o Morelos pro Atlético Nacional? Foi o Rueda ou foi o Marcelo Teixeira? Quem se comprometeu a pagar parte do salário junto ao Atlético Nacional? Foi o Rueda ou o Marcelo Teixeira? Quem não pagou esse valor, não foi pagando esse valor, foi o Rueda ou o Marcelo Teixeira? Ah, mas Rodolfo, nada disso aconteceria se o Rueda não tivesse contratado. Vocês lembram o que contratou o Morelos? Alexandre Galo. Vocês se lembram disso? Vocês lembram como Alexandre Galo foi parar no Santos? Foi uma reunião às escuras com o Rueda desesperado, junto com o Marcelo Teixeira, e o Marcelo Teixeira indicou o Galo para o Santos. Então, o Marcelo Teixeira quem indicou o Galo para o Santos, a prova disso é que o Galo continuou no clube durante a Série B inteira e fez outras atrocidades como o Patrick, que o Santos vai ter que pagar agora grande parte do salário para ele jogar no Remo. O Galo só saiu do Santos depois da situação do Quinteiros. Se não, tava aí até hoje, porque é parça do Marcelo Teixeira, são amigos. São amigos. Então aí tem gente que age como se fosse assessor de imprensa do clube, quase culpando o jogador. Não, o Morelos está fazendo uma coisa e a diretoria está tentando reverter e o Morelos está... Como se a culpa fosse do jogador que não recebeu dinheiro. Isso é canalha, o que tem de assessor de imprensa do Santos por aí, o que tem de gente de agenda positiva é uma coisa de dar vontade de vomitar, eu tenho vontade de vomitar quando eu ouço essa gente
de agenda positiva falando. Eu tenho nojo dessa gente, é nojenta essa gente. E fazem isso para proteger as fontes, não dão porrada em ninguém. Sabe um salário do Bilal Brahimi? Sabe quanto paga do contrato do Andrei Quintino? 5 anos e meio de contrato do Andrei Quintino. Um salário do Bilal Brahimi. O cara vai ficar anos no Santos ganhando isso. São milhões e milhões e milhões. E ninguém fala um caralho. Ninguém apura porra nenhuma. Ninguém fala nada porque sabe que a diretoria vai ficar puta e vai perder as fontes. E aí o idiota aqui, ó. O idiota tem que ficar falando sozinho porque não pode nem contar com a comunidade. Não pode contar com a torcida organizada que tá, ó, zip. Não pode contar com o conselheiro que tá, ó, zip. Não pode continuar. Cadê os opositores? Cadê você? Cadê o Vladimir Matos? Cadê você? Cadê você, o Maruca? Cadê você, o Rodrigo Marino? Cadê você, o Ricardo Agostinho? Cadê vocês com esse escândalo do Santos acontecendo um dia após o outro? Por isso que vocês não vão conseguir se eleger mesmo com essa merda de gestão. Se o Marcelo Teixeira falar assim, ó, próxima eleição eu vou colocar minha tia, vou colocar o meu cunhado, vou colocar quem for, ele vai ganhar de vocês, porque vocês são desaparecidos, vocês não participam do dia a dia do Santos, vocês não metem a cara pra criticar, vocês ficam nas suas casas, nas suas mansões, e ficam calados. Zip, o Santos não tem oposição. Fico aqui falando que nem um idiota sozinho, fico falando aqui que nem um imbecil sozinho. Por quê? Por quê? Vocês são uma vergonha. É isso que vocês são. Enquanto vocês ficam calados, o Santos está sendo destruído. É isso que está acontecendo.